Boa noite, sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos ao nosso segundo encontro das cartas xamânicas da James Sams e do David Carson. Estou aguardando só mais um minutinho, algumas pessoas ainda estão chegando. Então, enquanto isso, eu vou aqui dar uma pequena introduzida sobre o nosso trabalho aqui hoje. A gente tem seguido, a leitura comentada dos livros da James Sams. Já fizemos 2 ciclos de leituras comentadas. O primeiro ciclo do Dançando o Sonho e o segundo ciclo das Cartas do Caminho Sagrado. Ambos os livros, todos os capítulos estão disponíveis no canal do YouTube, Gabriel Ocean. Lá vocês podem acompanhar. Eu sempre sugiro que vocês adquiram os livros, leiam os livros e, após a leitura, assistam os capítulos, as aulas, assim como a gente está fazendo aqui com esse livro, que é As Cartas Xamânicas. Essa aqui é a edição que eu tenho. Então a ideia é ir lendo sobre as cartas, entrando você mesmo em contato com esses arquétipos, com esses animais. E aqui no estudo a gente troca a experiência, né? Porque esses estudos, desses símbolos sagrados, eles são muito pessoais também. Embora a gente tenha uma sabedoria que é coletiva, que é universal, em torno desses animais, sempre tem algum tipo de insight, algum tipo de conhecimento que somente você consegue acessar ao entrar em contato, com esses símbolos, com esses animais, com esses espíritos, aproveitando dentro do xamanismo, dentro do caminho vermelho, a gente não lida com esses animais apenas como símbolos, a gente lida como realmente, espíritos que a gente se relaciona, animais que a gente se relaciona tanto do ponto de vista físico, a gente interage como humanidade com os animais, mas também do ponto de vista espiritual, como verdadeiros aliados de poder. Então, as tradições ancestrais, elas honram muito essa relação com os animais de poder, os animais totem, os animais de medicina, porque eles nos trazem muita sabedoria, seja através de sonhos, através de vivências, de meditações, de encontros espirituais mesmo com essas forças animais. Então, a nossa proposta aqui com esse estudo é a gente abrir um pouco o leque e trazer principalmente, a minha interpretação a respeito desse conhecimento que a James Sams e o David partilham a respeito dos animais sagrados. Então, aí no final da leitura comentada, a gente sempre partilha, abre espaço para trocar ideias, Eu vou pedir que as perguntas sejam feitas ao final, mesmo pelo chat. Vocês podem estar colocando comentários, mas eu só vou entrar nesses conteúdos no fim. Essa primeira parte ela é gravada e depois a partilha, quando a gente vai realmente debater sobre o assunto, eu vou parar a gravação, para respeitar a privacidade dos que estão aqui comigo online, ok? Então esse é um pouquinho das nossas considerações iniciais aí de como vem funcionando a leitura dos livros, ok? Muito bem, a gente está indo para o nosso segundo encontro. No primeiro a gente fez apenas as cartas 1 e 2, que é a águia e o falcão. Hoje a minha proposta aqui com vocês é conseguir avançar em 5 animais. A gente vai falar sobre o alce, sobre a corça, sobre o urso, sobre a serpente, a cobra e sobre o gambá americano. Então, as cartas de 3 a 7 do oráculo, das cartas xamânicas aí da James Sams, tá? Quem está vindo pela primeira vez também, eu não dou foco nessa leitura, embora esse livro ele seja um oráculo, então a gente tem a presença das cartas. A minha intenção aqui não é trazer conhecimentos como se fosse um tarô, mas para que a gente consiga aprofundar no entendimento simbólico do que esses animais representam. E aí sim, claro, isso contribui para se você utiliza as cartas xamânicas como oráculo, Isso contribui bastante. Mas meu objetivo aqui é muito mais em entrar na sabedoria que está no livro, até porque cada um tem a sua forma de utilizar os oráculos. Tem gente que abre o livro como oráculo, não necessariamente as cartas. A gente pode meditar com esses animais, não necessariamente precisa ser algo que você tira dentro do leque de possibilidades. Você pode escolher
os animais que você sente uma atração, uma afinidade para meditar com eles, né? Você pode, enfim, tem inúmeras formas de você utilizar esse conhecimento, né? E mesmo sem o livro e sem as cartas, né? A gente está ali, a gente acessa a natureza o tempo inteiro, né? Seja através da nossa relação com a Terra, seja também porque todos esses animais eles estão presentes no nosso inconsciente coletivo. Então, a gente sonha, a gente interage, né? Então vai para além, né? Trabalhar com os animais de poder vai para além de um sistema de crença, vai para além de uma leitura, né? E lembrando também que todo oráculo, todo autor, todo livro, ele vai trazer a sua interpretação a respeito dos animais. Então o que eu sempre indico é você fazer, digamos assim, o seu compilado pessoal, né? A sua investigação, a sua pesquisa, o que os oráculos ao redor do mundo falam sobre aquele animal, o que dentre digamos, a psicologia junguiana fala sobre o simbolismo desses animais, o que as diferentes tradições da Terra vão falar sobre esses animais, né? Então hoje, por exemplo, a gente vai entrar na carta da serpente, né? Nossa, a serpente está presente em muitas culturas, muitas tradições, desde a Grécia, Egito, todas as culturas ancestrais vão falar alguma coisa sobre a sabedoria da serpente, né? Então, seria uma ilusão a gente achar que um livro vai esgotar a sabedoria do que representa esse animal de poder, né? Então, eu gosto sempre de frisar isso, porque mesmo esse livro, que é um dos clássicos, né? Talvez seja o primeiro best-seller, por assim dizer, né? Dos oráculos dos animais que foi publicado e que teve amplo acesso, né? Várias traduções em várias línguas. Ele foi um dos primeiros, hoje em dia tem muito mais, né? Acho que deve ter, enfim, talvez até uma centena de tipos de oráculos de animais diferentes, né? Se a gente contar todas as edições no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, né? Nas Américas, na África, enfim. Então, hoje em dia tem muitas versões, né? Então a gente nunca vai esgotar as possibilidades. E aqui também a gente tem que lembrar que todo autor ele vai falar a partir da sua perspectiva sociocultural, né? E a Jamie Sams e o David são norte-americanos, então, obviamente, os animais que estão aqui são, em geral, os animais que estão presentes na fauna, né, dos Estados Unidos, e no máximo ali no sul dos Estados Unidos, né, na região da Mesoamérica. Por isso que a gente não vai encontrar animais, por exemplo, como papagaio, arara, né, que não fazem parte da biodiversidade dos Estados Unidos. Então, hoje em dia tem outras propostas, né, de outros oráculos que são mais inclusivos do ponto de vista, né, para nós que estamos aqui no Brasil, por exemplo, né, mas isso não significa que o conhecimento que está aqui disponível nesse livro, né, ele é raso. Não, ele não é raso, porque ele vem dos contos tradicionais dos povos ameríndios, né? Então, ela sempre começa, para quem está acompanhando a leitura, contando alguma história, alguma mitologia, né? Então é muito lindo poder acessar essas histórias, porque na história já traz a medicina do animal na sua essência, né? Antigamente não tinha esses conhecimentos compilados, né? Então os xamãs, os homens e mulheres de medicina, eles não ensinavam dessa maneira. Olha, a cobra representa a transmutação ou veneno. Não era bem assim, né? Eles contariam uma história e dentro dessa história você mesmo tinha que captar os ensinamentos a respeito daquele animal de poder, né? Ou na forma de parábolas, na forma de mitos, de lendas. Então essa é a forma tradicional de contar a história e de revelar a sabedoria dos animais de poder. Por que é dessa forma, né? Porque quando a gente vai para o nosso hemisfério esquerdo do cérebro, né, fala assim, a serpente representa tal coisa, a cor dominante, né? Quando a gente começa a ficar uma coisa muito tabelada, muito geométrica, né, muito cartesiana, a gente deixa de contar com o nosso lado mais intuitivo, né, com uma sabedoria mais profunda. Então, o nosso lado mais analítico, que é a forma como a nossa sociedade moderna atual está acostumada, né, está muito mais desenvolvido o lado lógico, analítico, racional, né? Então a gente até gosta dessas informações mastigadinhas, assim, mas posso garantir que não é essa forma que a gente vai realmente integrar esses conhecimentos, né, a respeito da sabedoria de cada animal que está contido aqui, né? Então, a melhor forma mesmo da gente entender o conhecimento que está sendo revelado nesse livro é mergulhar nas histórias, né? Então, se eu posso dar uma dica
foca na lenda que está sendo contada no início do capítulo, que você vai ler, né? Depois tem lá, se você tirou essa carta, pode simbolizar que você está precisando disso, ou faça tal coisa, né? Isso para mim é secundário perante as histórias que estão sendo narradas, né? E se a gente realmente sentir essas histórias, visualizar essas histórias, a gente vai aprender muito mais, né? Do que a tradução, digamos assim, a legenda da história, né? Então, só que ao mesmo tempo a nossa forma de trocar conhecimento, ela se afastou um pouco dessa maneira de sentar em volta das fogueiras, né, de círculos e ouvir histórias dos antigos. Então a gente não tem muito essa habilidade, está um pouco atrofiado. Então é bom a gente mesclar um pouquinho dos dois, né? Conta a história, mas traz alguns insights, né, para a gente ampliar o entendimento. E é o que ela faz justamente nesse livro, né? Ela traz lendas, traz mitos, né, dos animais, das tradições que ela pertence, né, que são a tradição cênica e Cherokee. Em sua maioria, ela também acessou outros conhecimentos de outras linhagens, né? Mas essa é a origem da Jamie, né? E o David Carson também tem, se eu não me engano, origem cênica, né? Mas ele também tem origem indígena norte-americana, né? Então são dois matches, né? Trazendo aí a sua sabedoria, e eu vou também no estudo de hoje acrescentar um pouco do meu conhecimento a respeito dos animais que vão ser trabalhados, tá? Muito bem, então sem mais delongas, vamos iniciar aqui a leitura da primeira carta do dia de hoje, que é a carta do Alce. Então, e os poemas, né, sempre estão trazendo a essência também do que esse animal representa, de acordo com a James Sans e o David. Então vamos lá. Alce, seus chifres almejam tocar o sol. Mostre-me que a força e a energia são, na verdade, uma só. Então, oráculo número 3, a carta do Alce. O Alce, ela já começa no poema falando sobre os chifres dele, né? E todos esses animais de chifres, para as culturas ancestrais, eles são extremamente importantes, extremamente sagrados, por vários motivos, né? Primeiro porque eles eram excelentes caças, né? Alimento para esses povos. As peles também desses animais eram muito utilizadas nas cabanas, nas vestimentas. E o chifre também muito utilizado como ferramenta, né? Ferramenta para cavar, ferramenta, lança, ponta de flecha, ponta de lança, né? Porque o chifre desses animais, eles trocam nas estações. Não são todos os cervídeos que trocam chifres, mas a maioria, o alce americano, o veado, né? Toda essa classe de... Eles vão trocando os chifres conforme o tempo, né? Então, essa troca de chifres, né, permitiu com que os povos tribais tivessem acesso a esse instrumento durável, né, durante muito tempo. Os chifres também, eles são conectados com o cosmos, né? Então, ela fala aqui que mostre-me, né, que seus chifres almejam tocar o Pai Sol. Então, é uma galhada que cresce na cabeça, como ramos de uma árvore, né? A gente tem chifres de touro que crescem em forma de crescente de lua, chifre de vaca, né? Tem outros tipos de chifres, de animais de chifres, mas os animais, os cervídeos, os chifres crescem como ramos de uma árvore. Então eles vão falar muito dessa conexão com os astros, com o Sol, com a Lua e com as estrelas. Tanto que na agricultura biodinâmica, né, quem estuda aí antroposofia, que é essa ciência incrível, né, criada lá pelo Rudolf Steiner e outros, né, eles têm várias linhas, né? Então tem medicina antroposófica, né, pedagogia antroposófica, Waldorf, e tem também a forma de produzir agricultura. E dentro dessa forma de produzir agricultura, eles têm a agricultura biodinâmica. E dentro da agricultura biodinâmica, quando eles querem trazer fertilidade para o solo, eles fazem uma espécie de preparado, né, como se fosse uma homeopatia para o solo, né, generalizando. E eles usam muito o chifre dos veados, né, dos alces, como matéria-prima para fazer isso. Por quê? O chifre do veado ele vai trazer vitalidade. Ela usa a palavra-chave aqui, energia. Mas a gente pode associar tudo que é vitalidade, energia, poder de crescimento, poder de fertilidade, né? Fertilidade de solo, fertilidade de floresta, né? Vida. Então está associado à vida, à abundância de vida. Tá? Alces, veados, touros, todos esses animais de chifres
vão ter alguma ligação com tudo que cresce, tudo que é fértil na terra, né? Tudo que é abundante. Então, todos eles vão carregar um pouco dessa medicina. Mas os alces, em geral, eles vão trazer, né, essa conexão muito profunda com a luz do sol. Eles têm uma questão bem relacionado ao masculino, né? Tanto que os chifres eles são também utilizados como coroas, né, para os ancestrais, né? Os grandes xamãs, os reis, os líderes, eles usavam coroas de chifres na cabeça como símbolo de realeza, como símbolo de conexão espiritual, né? Até que chegou enfim, Inquisição e outras deturpações de ordem religiosa que pegaram esse simbolismo do chifre como uma questão associada aos ritos de fertilidade, e aí teve toda uma campanha, né, um grande marketing aí, as fake news, né, da Idade Média, digamos assim, e transformaram o chifre dentro de uma imagem negativa, né, demoníaca. Por quê? Na verdade, o que os interesses da época queriam fazer é associar toda essa cultura, né, de relação com a natureza, de relação com a terra, a fertilidade, os ritos de fertilidade, e colocar isso como algo não sagrado, como algo demoníaco, como algo nefasto, né? E é por isso que o chifre é incorporado na imagem do diabo, né? Enfim, ela não fala isso no livro, mas eu não teria como não falar sobre isso, né? Falando sobre a medicina do alce, porque o alce ele tem essa potência, né? É alguma das coisas que marca a medicina desse animal. Aí ela vai trazer com relação a essa capacidade que o alce, ela conta uma história que o alce estava sendo caçado pelo puma, né? E ele consegue vencer, né? O alce consegue vencer essa corrida porque ele tinha muita energia armazenada, ele pulava, corria, ele conseguiu, digamos assim, vencer o puma pelo cansaço. De fato, são animais muito ágeis, né? Justamente porque eles não têm presas, eles não são animais caçadores, né? Eles não são carnívoros, eles são herbívoros, então eles não têm garras afiadas, né? Perto de um lobo, perto de uma raposa, perto de um lince, né? Desses grandes felinos, eles são uma presa fácil. Então a estratégia adaptativa desse animal é justamente correr, né? Correr com muita agilidade, saltar, correr e ter muita energia para conseguir fazer isso, né? Então ela conta, né, que o puma cercou o alce e aí o alce vence essa batalha justamente porque ele teve essa determinação, ele teve essa energia de conseguir fugir, né? E ela faz esse paralelo de quanta energia a gente necessita na vida, né, para a gente poder vencer os nossos obstáculos, né, para a gente poder, enfim, criar, né, vencer os nossos inimigos, seja os nossos inimigos internos, né, a nossa fraqueza, a nossa falta de conexão também, né? Muitas vezes a falta de energia ela deriva da nossa falta de conexão espiritual. Isso também é um ensinamento do Alce, né? Quando a gente tem, por exemplo, um propósito, a gente está conectado a uma coisa maior, mesmo que a gente às vezes não está com muita energia física, mas aquela paixão, aquela vontade, aquela conexão com aquele propósito, com aquele objetivo, nos faz ir além, né? Então, energia não é só ATP, né? Não é só uma energia bioquímica. Energia, a gente está falando de todo tipo de energia, energia biológica, mas energia também espiritual, né? O fogo do sol, que esse chifre se conecta. E aí ela fala que se você manter a disciplina e o ritmo em sua vida, a sua energia aumentará, né? Então, o alce ele tem, quando ele vai fugir do inimigo, ele é disciplinado, né? Ele não para assim, vou dar uma descansadinha, né? Ele vai embora porque a vida dele depende disso, né? Então ela até fala assim que as pessoas do totem do alce, talvez elas não sejam as primeiras a conquistarem seu objetivo, mas a constância vai fazer com que elas cheguem lá e cheguem de maneira intacta, né? Então o alce ele tem essa coisa da realeza, da dignidade, né? Ele tem essa integridade, né? Eles são animais muito altivos, que têm essa elegância, né? Tem essa realeza mesmo. E aí ela fala, né? Tudo é uma questão de encontrar o ritmo adequado, né? E ao mesmo tempo o outro excesso, né? Se você está exigindo demais das suas forças, se você está se estressando muito, né? O alce no negativo, eu poderia dizer assim, numa linguagem bem moderna, bem atual,
que ele no desequilíbrio, né? Porque todo animal de medicina a gente tem que olhar para ele nos aspectos equilibrado e desequilibrados dessa energia, né? Então, por exemplo, o famoso burnout, né? O famoso burnout nada mais é do que você não entendeu o seu ritmo, você esgotou as suas energias, você foi além da sua capacidade, né? Você não soube respeitar o seu ritmo, né? Tanto que ela fala que o Alce ensina a gente, né? A respeitar a nossa própria energia, não exceder, né? Não adoecer por conta de estresse, não adoecer por conta de excessos de mau uso da energia, né? Justamente por isso que, como eu falei antes, né, é um símbolo de fertilidade, um símbolo de crescimento. Então, o alce ele também vai falar sobre isso. Esse é um dos aspectos principais desse animal. O outro aspecto muito importante que as tradições ameríndias trazem à medicina do alce é justamente que é um outro aspecto dessa questão da fertilidade, que é a energia da sexualidade, da sensualidade. Então são animais que acasalam, né? São animais que são garbosos, charmosos, né? Tanto é que uma das lendas, uma lenda Lakota diz, a lenda da criação da flauta nativa americana, né? A lenda da Ciotanca, começa essa lenda dizendo que um guerreiro na tribo, ele não tinha a medicina do alce e por isso ele não era escolhido na tribo, para ninguém queria namorar com ele, né? Porque ele não tinha a medicina, ele não tinha integrado a medicina do alce dentro de si, né? Então o que está dizendo isso? Aí ele sai numa busca para conquistar, né, a medicina dele e nesse caminho ele descobre a flauta nativa e através da música ele consegue tocar o coração das pessoas e ele se casa, né? Então eu dei uma boa resumida nessa lenda, né, de um outro animal que vai aparecer aqui mais para frente, né, que está muito associado ao pica-pau. Mas então os nativos americanos eles associam o alce também a essa questão da sensualidade, da fertilidade, do relacionamento, né? E aqui a Jamie faz um recorte, né, da relação fraterna com pessoas do mesmo sexo, né? Então amigos mesmo do mesmo sexo. Aqui não importa se é mulher ou homem, né? Muitas vezes a gente precisa se curar, né, com pessoas do mesmo sexo, né? Então tem determinadas questões, determinados desafios que, né, só o homem entende outro homem, que só a mulher entende outra mulher, né? Tem questões que são universais, que são do ser humano, mas tem questões que são de pessoas do mesmo sexo, né? Ela traz isso no livro, né? Que seria um outro aspecto da medicina. Por que isso? Porque são animais de manada, né? São animais que se dão muito bem, e mesmo nessas épocas reprodutivas, eles namoram, né? Tanto que é daí que veio o famoso a história do veado, né? Alguém já se perguntou por que o veado é associado à homossexualidade? Por quê? Os veados, os alces, toda essa família, eles são tranquilamente, quando eles estão no cio, eles, né, fazem amor com eles mesmos, enfim, não tem, eles não têm uma relação muito. E claro, eles também têm as disputas territoriais, né, o macho pela fêmea, né, também tem esses jogos, né, as brigas né, o chifre batendo com chifre, né, mas às vezes ele quer defender a cria dele, então ele se coloca, ele se oferece para defender a fêmea, né? Então tem toda uma história biológica em volta desses animais, né? E daí que vem essa utilização, né, do veado de forma pejorativa para falar da homossexualidade, né? Então por isso que ela traz aqui, é muito bonita a forma como eles colocam, né? Então, que é um amor fraterno entre pessoas do mesmo sexo, né? Independente, não está falando aqui de sexualidade, de homossexualidade, mas desse amor fraterno e dessa cura que a gente precisa muitas vezes, né, se relacionar com essas pessoas, né? Tanto que ela fala, às vezes você vai fazer isso num círculo, né? Círculos de amizade, né? Rodas de feminino, rodas de masculino. Então, é um animal que também vai estar associado a esses mistérios, né? Esses mistérios, vamos colocar assim, do sagrado masculino, né? E do sagrado feminino, quando você, né, no caso, é uma mulher e você tira essa carta, é um convite para você acessar essa força do sagrado masculino, né? E o homem também, quando tira essa carta, para acessar essa força do sagrado masculino, né? Vão ter animais que eles personificam um pouco mais essas energias feminina e masculina, né? Em Yang, sem a gente entrar muito em questões de gênero, né? Porque o foco não é esse do dia de hoje, né? Não é um encontro para falar né, nem de sociologia, nem de antropologia,
mas dentro das tradições ameríndias eles têm também esse recorte, né? Então a gente poderia destacar esses 3 pontos, né? O ponto da energia, da força, do vigor, da estamina, esse ponto do amor fraterno entre os iguais e esse ponto da fertilidade, da sexualidade também poderíamos chamar assim, né? Quando o alce está trazendo essa representação, né? Nas tradições celtas, por exemplo, o rei da floresta era o grande gamo, né? Então tinha toda a caçada, tinha todos esses mistérios, né? Que é um pouquinho diferente, né? Os mitos celtas, os mitos norte-americanos, mas eles vão apontar para um caminho muito parecido, né? Então, também, né, na parte desequilibrada, como é que está a sua relação com as pessoas do sexo oposto, né? Ela fala aqui no invertido, né? Eu particularmente não tiro esse sistema, né, de usar os oráculos, as cartas xamânicas no positivo e no negativo, né? Ela coloca de forma contrária, se você está lá e tira e sai ao avesso, né? Eu particularmente não uso dessa maneira, mas é interessante sempre olhar, porque também tem bastante informação sobre o animal na parte do contrário. Então ela fala assim, né, que se você está no desequilíbrio dessa energia, você pode estar tratando mal o sexo oposto, né? Então ela também chama atenção para esse aspecto, né? E avaliar a forma como a gente está lidando com os estresses na nossa vida, né? Será que a gente está se dando tempo suficiente? Será que a gente está desgastando demais as nossas capacidades, né? Então isso aqui é um pouquinho da medicina do alce, né? Um animal incrível. Ele também está ligado aos mistérios das florestas, né? Florestas frias, florestas temperadas, né? Então é um animal bem interessante, muito encontrado em pinturas rupestres, né, a pele, o chifre, os cascos, né, muito ligado à magia também, né, como eu falei, a incorporação dos aspectos solares, né, da energia da natureza. A próxima carta, para nos ajudar nesse entendimento, é justamente, né, um animal que não é a fêmea, né? Porque a gente tem, digamos, o veado macho e o veado fêmea, né? E você tem a alce e aí ela traz a corça, né? Que aí sim a gente vai estar trazendo, ela faz um recorte do feminino desse animal. Então, se o outro a gente trabalhou mais o masculino, a corça, né? E você tem corça macho também, tá? Mas aqui a gente vai trazer o atributo mais da gentileza. Então, ela trouxe um após o outro, porque são animais muito parecidos, também ao cervídeo, né? Mas diferente do alce, a corça ela já não vai ter essa relação com chifres, né? E ela vai trazer todo um aspecto de gentileza, de pureza, de uma medicina da pureza do coração, né? A gentileza ela vem da pureza do coração, a gentileza vem da conexão com o sentimento, né? A conexão com a unidade. E aí ela começa, né? Bom, vamos ler o poema, aí a gente entra na lenda. Corça, tão gentil e carinhosa, a flor da meiguice, um abraço vindo de longe. Então ela conta uma lenda lindíssima que a corça ouviu um chamado do grande espírito no alto da montanha. Então o grande espírito estava lá no alto da montanha chamando pelos animais para terem um encontro com ele. E no caminho, então a corça escuta esse chamado do grande espírito e começa a seguir, né, a sua peregrinação rumo ao grande espírito. Só que tinha um demônio no meio do caminho que estava afugentando todos os animais, cuspia fogo, um demônio assim muito terrível, né, horroroso, demoníaco mesmo. E ele estava satisfeito porque ele estava a ideia dele era afastar os animais do grande espírito, trazendo como se fosse iludindo, né, esses animais de que o grande espírito estaria inacessível, né, para que os animais pensassem que o grande espírito não desejava ser perturbado. Olha que interessante essa chave simbólica, né? Então, o grande espírito, né, o bem e o mal ali juntos, né, no mesma montanha, né, o mal ali como desafio, como obstáculo para a gente atingir esse grande bem, né. Então, quantas vezes, já vou fazer um pequeno parênteses aqui nessa primeira parte dessa história, né, quantas vezes a gente sente um chamado de crescimento, de conexão espiritual, né, um chamado para a gente acessar a fonte, acessar e se aproximar da fonte, e aí vem
os nossos medos, e aí vem os nossos bloqueios, e aí vem o nosso ego, e aí vem uma série de coisas, de interferências. E muitas vezes essa interferência é demoníaca, é terrível, né? Mas olha que interessante, a pequena corça, ela não sente o menor medo, ela nem se assusta quando ela se depara com o demônio, né? E ela simplesmente, ele fala, qualquer criatura teria morrido de medo ou tentado escapar o mais rápido possível. Mas a corça, ao invés disso, ela pediu gentilmente ao demônio, por favor, deixe-me passar. Eu estou indo ver o grande espírito. Os olhos da corça estavam repletos de amor e compaixão por esse demônio tão grande e tão feio. O demônio ficou totalmente desconcertado com a atitude da corça, né? Outra coisa, então, a segunda passagem também fantástica, né? Então, ao invés dela morder a isca, digamos assim, né, ou de fugir, né, ou de tentar derrotar com agressividade aquele demônio, ela utilizou da medicina dela, que é o que? A doçura, a gentileza né? Ela se conecta, ela conseguiu se conectar com aquela coisa terrível, olhou nos olhos dela, encarou através do amor, né, através da gentileza e desconcertou, desmontou completamente o demônio, né? Porque ele não estava esperando aquilo, né? E geralmente é isso que acontece, né? Quem já teve enfim, a experiência, né, de devolver uma agressividade com gentileza sabe o que esse mito está contando, né? Muitas vezes as pessoas já estão esperando, né, aquela devolvendo a mesma moeda, né? E você vai lá e eu te amo, né? Ou nossa, olha isso, olha, mas né, enfim, você é importante para, sei lá, qualquer frase que vem da verdade do nosso coração que toca, né, a humanidade ali, é realmente muito desconcertante, né? E aí, enfim, e aí o demônio, né, com aquele coração de pedra, ele começa a amolecer, então ela conseguiu tocar o que existia de puro, de verdadeiro dentro do demônio, e ele começa a se encolher, encolher, encolher e fica do tamanho de uma noz, né? Aqui também tem um outro mistério muito lindo, né? Na maioria das vezes, todas esses grandes demônios, esses grandes agressores, né, seja dentro de nós mesmos, seja personificado numa pessoa fora, né, geralmente vem de uma ferida, né, geralmente vem e quando a gente vai ver, aquele ser é pequenininho, né, mas precisou usar de uma força extra, de uma agressividade, né, precisou crescer, mas na verdade, na essência, né, no coração, aquele ser lá é pequenininho, né. Então, quando a gente consegue acessar através do amor, através da gentileza, do coração, né, a gente consegue acessar o outro, seja o outro uma situação, uma pessoa. Aqui com pessoa fica melhor, né? Fica mais fácil de compreender. Aquilo desmonta completamente, né? Então aquela situação que parecia impossível de ser ultrapassada, ela fica pequena. Aquele desafio que era aparentemente impossível, que cuspia fogo, né? Ou seja, se a gente vê a vida a partir da perspectiva da pureza do coração, da gentileza, da doçura, da meiguice, do carinho, né? Da ternura, do afeto, a gente consegue ultrapassar muito mais e se aproximar do grande espírito, né? E aqui também tem uma outra chave simbólica muito importante que outros mitos e outras tradições já falaram sobre esse mesmo aspecto, né? Que somente através da doçura, da verdade, da pureza do coração a gente acessa o reino dos céus, né? Quem é católico ou quem é cristão, eu não sou católico, né? Mas a gente acaba conhecendo bastante, né? Por estar num país muito católico, muito cristão. Então tem aquela parábola que fala que o céu, né, Jesus dizia para os seus discípulos, né, que o reino dos céus era das criancinhas, né? Do que ele está falando isso? Está falando disso, né? É o mesmo mito, gente, da corça, do demônio e do grande espírito, que você vai conseguir cruzar se você conseguir com os olhos, com a doçura do coração, você consegue superar os obstáculos, o inimigo, né? E fazer ele ficar pequenininho, e aí você toca o grande espírito, né? O amor, a compaixão, o carinho personificados pela corça abriram um caminho para que todos os filhos do grande espírito pudessem, daí por diante, alcançar o topo da montanha sagrada. E olha que bonito, né? E ao fazer isso, ela não fez isso somente para o caminho dela, porque ao destruir aquele demônio, ela abriu espaço para todo mundo, né? Famosa por todas as nossas relações, né? Então, que a gente usa muito no xamanismo, né? Nas tradições ameríndias. Então, tudo que a gente consegue transformar, todas as nossas negatividades, tudo que a gente consegue superar, quando a gente faz isso em verdade,
né? A gente abre caminho para os nossos semelhantes, a gente abre caminho para outros seres, a gente cria, né, um fluxo de conexão que antes estava indisponível, porque provavelmente, né, outros animais ali caíram na cilada do demônio, né, e se afastaram e não tocaram o topo da montanha, ficaram com medo, né, ou enfim, não conseguiram ultrapassar, né? Então é um chamado, né? A Corsa sempre vai ser esse chamado para a gente amolecer o coração, para a gente olhar a vida com mais doçura, com mais gentileza, né? Não olhar para as nossas imperfeições, não olhar para as imperfeições alheias, saber integrar o claro, o escuro, o feio, o bonito, o bom e o mal, né? Ela também vai destacar muito isso aqui, né? Quando ela vai explicar o mito, né? Ela vai falar um pouco sobre isso, que a corça também é toda pintadinha, toda manchada, né? Então ela fala dessa, em geral, os animais que são manchados, a zebra, a onça pintada, a corça, né? Eles vão falar dessa integração dos opostos, né? Todos eles vão falar sobre essa integração do bem e do mal, da luz e da sombra, né? Então a corça ela vai integrar esses aspectos opostos através do amor. É o animal que faz isso, né? Ensina a gente a, a atravessar mesmo, né, as nossas imperfeições, atravessar aquilo que a gente considera errado, né, aquilo que a gente considera demoníaco, assustador e integrar aquilo. Somente integrando a gente consegue ultrapassar aquilo, superar aquilo e atingir, né, o reino dos céus, o grande espírito, enfim. Então, ela é a libertação né, a superação dos medos através do amor, né, a linguagem da gentileza, né, é aquele famoso a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, a mesma coisa, a medicina da corça, né, ela é água, ela é doçura, ela é amor, ela não vai com impacto e ela vai sutilmente conseguindo superar qualquer obstáculo, qualquer desafio, né. E aí, no desequilíbrio, quando esse animal está no desequilíbrio, a gente pode ter dois aspectos. Tá caindo, né, na armadilha dos medos, né, tá caindo ou exagerando, né, gastando muita energia tentando lutar contra os nossos próprios demônios, sobre aquilo que a gente acredita que é negativo, né? Muitas vezes o que a gente julga que é negativo não é negativo, é só uma questão de perspectiva, a gente está encarando de uma maneira, enfim, equivocada, né, ou limitada. Então, quando a gente está indo para um caminho que não é um caminho de máxima eficiência e mínimo esforço, né, um caminho difícil, árduo, provavelmente a gente está em desequilíbrio com a medicina da corça, porque a corça flui, a corça é gentil, ela é leve, né? Então leveza, amorosidade, né? Então se o caminho não está sendo amoroso, provavelmente está tendo um desequilíbrio, né? Ou projetando nos outros nossos próprios medos, projetando as nossas negatividades no outro, né? E aí, claro, a gente não vai acessar a montanha, o alto da montanha, né? Se a gente, ao invés de trazer a força do coração, a gente olha para o desafio, né? E projeta no outro, na verdade a gente vai ficar ali, enfim, pastando naquela situação muito tempo até que a gente consiga acessar essa força. Opa, minha câmera sumiu aqui. Só um segundo, voltou. Então essa questão da projeção, né? O quanto que a gente projeta a nossa negatividade no outro, né? E a gente faz isso porque a gente não acessou o amor, né? Que nos conecta. Então, muito provavelmente esse é o desequilíbrio, né? Ou a gente está lidando com as pessoas de maneira rígida, ríspida, truculenta, agressiva, é porque a gente não está acessando a doçura da corça, tá? Então, a corça pode dar muitas lições sobre o amor incondicional, mas lembre-se de que o amor incondicional nunca prende nem limita o outro. A doçura da corça é o espaço do coração do grande espírito, no qual reside o amor fraterno incondicional por todos os seres do universo. Uau! Fantástico, né? Então, o famoso amor incondicional quer trabalhar essa virtude, quer trabalhar a compaixão, acessa, né, a força, o espírito da corça, né? Pede para ou tá numa situação quando você está sentindo que seu coração está muito pesado,
né? Tá muito duro, tá muito endurecido, né? Pelos desafios da vida, né? Normal também, né? Muitas vezes aí, uma porrada atrás da outra, a gente vai endurecendo o coração, né? Vai ficando o oposto do que representa a medicina da corça. Trabalha com essa amorosidade, né? Trabalha com esse animal para ele ajudar você a realmente ir abrindo o coração aos poucos, integrando e trazendo realmente essa medicina, né? Então, a corça é um quartzo rosa dos animais de poder, vamos falar assim, tá? Para quem entende aí de cristais, é uma boa analogia para a gente compreender essa medicina, tá bom? Vamos seguindo, estamos a quase 45 minutos aí do nosso estudo. 40 minutinhos, né? Que na verdade eu dei um tempinho. E agora o próximo animal também fantástico, muito, 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 muito sagrado e muito importante para muitas culturas ancestrais, aliás, para quase todas, né? Só não é para aqueles países que não tem ele, que é o urso, né? Então o urso é um super animal sagrado, importantíssimo, tá aqui a imagem, né, do livro. Então, o urso marrom, no caso aqui, tem, né, várias espécies de urso, né? Não tem uma só espécie, assim como tem várias espécies de veado, alce americano, corça, antílopes, né? A família anterior é uma família grande, né? De várias espécies. O urso não é uma família tão grande quanto dos cervídeos, mas tem sim algumas espécies de urso, né? Urso panda, urso polar, urso marrom, né? Urso vermelho. E de novo meu vídeo saiu. Enfim, urso, convide-me à sua caverna de silêncio, onde as respostas são o silêncio também. Então aqui ela traz uma chave super importante, né, sobre a medicina desse animal. O urso é um dos animais que personifica a direção oeste da roda de medicina. Eita, minha câmera está aqui com mau contato, gente. Só um segundinho. Vamos ver se voltou. Vamos lá, voltou. Então o urso ele personifica a direção oeste. Dentro da roda de medicina, né, que é uma forma de explicar a natureza. O que são as rodas de medicina? São a forma como os indígenas, os ancestrais, utilizavam para ler a natureza. E a natureza é toda circular, ela é cíclica. Primavera, verão, outono, inverno, né? Então, o entendimento do tempo, o entendimento do cosmos, o planeta é um círculo, o universo é um círculo, né? Então, as rodas de medicina são esse grande entendimento dos nossos ancestrais de como a natureza funciona, e ela é dividida em partes, em momentos, né? A gente não pode dizer que a energia da primavera é a mesma coisa que a energia do inverno, que é a mesma coisa. Não, existem divisões, né? A natureza é toda compartimentada, embora seja uma coisa só, ela tem momentos diferentes, aspectos diferentes da roda, né? Então, o urso ele vai personificar a direção oeste da roda de medicina, segundo as tradições ameríndias, tá? E por que ele vai fazer isso? Porque o oeste é o lugar do poente, é o lugar onde o sol se põe. E onde o sol se põe é a caverna, é o debaixo da terra. Então, imagina os antigos olhando, né, o sol viajando no céu, de repente ele vai para debaixo da terra ou para debaixo do oceano e fica tudo escuro e fica tudo noite, né? Então, aonde que é sempre escuro, sempre noite? Nas cavernas. E o oeste, então, vai representar ele, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, tudo que está ligado aos mistérios da noite, tudo que está ligado a esse lugar onde a luz, a força solar vai para dentro da Terra, e olha que interessante, né? O símbolo do urso também é uma luz que vai para dentro da Terra. Quando ele vai hibernar, ele fica 6 meses, né? 6 meses ou não, o inverno, enfim, 3 meses, né? Fica lá dentro, ele expande na primavera e no verão e se recolhe no outono e no inverno ele hiberna, ele dorme. E é por isso que ele é um animal muito ligado à dimensão dos sonhos também. Porque ele vai ajudar a gente a compreender, eu preciso entrar dentro de mim mesmo, eu preciso me recolher, eu preciso me introspectar para eu poder acessar o meu sonho sagrado, né? Então essa é uma das medicinas do urso, por isso que ele representa a direção oeste, que é a direção do poente. Ele não é o único que representa a direção oeste, algumas tradições também representam pela serpente,
né, que é o próximo animal que a gente vai estudar, né? São dois animais que falam sobre o oeste, né? Mas o urso, ele também, além de representar essa esse inverno, né, esse poente, ele também tem esse atributo do abraço, né? O abraço do urso, que acalenta, que nutre. Então ele também é um animal que dentro do oeste ele vai trazer essa nutrição da terra profunda, né? Quando a gente fica muito para fora, muito para fora, muito para fora, referenciado por fora, né? Deixa de olhar para dentro de nós mesmos, deixa de olhar para quem nós somos, para o nosso silêncio interior. A gente não consegue silenciar, a mente está sempre ativada, a gente está sempre olhando o Instagram, está sempre olhando para fora, sempre se comparando, sempre fora. A gente esquece de olhar para dentro, a gente deixa de acessar essa medicina do urso, que vai falar: vai para o oeste, descansa, se nutre da terra, silencia para você poder voltar na primavera renascido, né? Então é uma morte simbólica, né? Mas você vai descansar, para um pouco, se recolhe, se nutre da terra, se nutre do feminino profundo, que é o oeste, para você poder ter condições de conquistar os seus objetivos. Muitas vezes a gente tem sonhos, objetivos, metas, né? Maravilhoso, que todos tenhamos isso, mas para a gente conseguir conquistar tudo isso, a gente precisa, muitas vezes, introspectar para poder acessar o nosso verdadeiro sonho sagrado, para poder acessar o verdadeiro objetivo, né? O que está lá na essência, quando eu silencio tudo, quando eu paro toda a agitação, o que sobra, né? Que é esse silêncio. Então, urso, convide-me à sua caverna de silêncio. Então, deixa eu me recolher, deixa eu ficar, né, sozinho, comigo mesmo, para eu poder sentir e ouvir as respostas, que são silêncio também. Olha que poema interessante, né? Ah, eu vou silenciar para ouvir as respostas. E aí, de repente, a resposta é o silêncio. Né? O que isso significa? Às vezes, nada, né? Não está faltando nada lá fora. Para de querer colocar coisa onde não tem, né? Então, o urso vai ensinar muito essa medicina da força interior. O oeste também é o lugar da força interior, da raiz da árvore, do escuro, da onde a gente se abastece, se nutre da nossa própria natureza, e desse, entre aspas, vazio, de onde todas as soluções são possíveis, né? A placenta do grande vazio. O grande vazio é o lugar no qual residem todas as soluções em perfeita harmonia com todas as questões e problemas que fazem parte da nossa vida. Se escolhemos acreditar que existem muitas perguntas a respeito da vida, precisamos acreditar também que existem respostas para essas questões em nosso interior, tá? Então o urso ele vai representar aquela famosa frase, né? Não busque lá fora aquilo que está dentro de você. Então isso é a medicina do urso. Se eu pudesse, numa frase, simbolizar a medicina do urso, seria: não busque lá fora aquilo que está dentro de você, e assim você acessa o seu sonho sagrado, né? Essa para mim é a frase que eu acabei de criar, que define a medicina do urso, tá? Então já falei um pouco sobre os sonhos, né? Que quando a gente para tudo que está lá fora, olha para dentro, silencia, a gente acessa a dimensão dos sonhos, que nada mais é do campo das infinitas possibilidades. Então muitas vezes a gente tem medo de parar, medo de silenciar, porque a gente vai entrar num vazio, né? Quantas vezes a gente às vezes para tudo e fica achando: nossa, tem alguma coisa errada, fica procurando coisa para fazer. Quando você entrar nesse momento de ficar procurando coisa para fazer, provavelmente é o contrário. Tira as coisas, você tem que fazer menos. Olha mais para dentro, para mais e olha para dentro para você encontrar as suas respostas dentro. Para de procurar fora, né, onde não existe. Acessa, mergulha no vazio. Então a gente tem medo do vazio porque a gente associa o vazio à morte, à estagnação. Mas aqui é o contrário. O vazio é uma plataforma, é um portal para a gente acessar a infinitude, que é a dimensão dos sonhos, né? A dimensão do grande potencial cósmico, né? Os antigos eles não chamavam de campo quântico das infinitas possibilidades, eles chamavam de dimensão dos sonhos, né? Campo quântico das infinitas potencialidades, né? É linguagem moderna. Os antigos falavam dimensão dos sonhos. Por quê? No sonho tudo é possível,
né? Então, a dimensão dos sonhos é esse lugar dentro do oeste de nós mesmos que a gente acessa quando a gente silencia, quando a gente vai para dentro, introspecta, e aí a gente é capaz de acessar a nossa força interior e saber quem eu sou, para onde eu vou, o que eu preciso fazer, o que eu preciso comer, o que eu preciso, né? O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, somente quando eu vou para o oeste. Então ela vai falar, né, que por tempos imemoriais, todos os buscadores de visão e da dimensão dos sonhos, né, percorreram esse caminho do silêncio. Gente, o caminho do silêncio ele é muito importante. Acalmando o barulho interior para alcançar os ritos de passagem. Aqui também é uma outra coisa muito importante, que é uma outra chave simbólica do urso, né? Então, além de representar a introspecção, além de representar o acesso à dimensão dos sonhos, ele também vai representar ritos de passagem. Como que a gente sabe disso? Primeiro porque nas cavernas, né, enfim, a gente tem vários registros arqueológicos de que o urso era utilizado como o rito de passagem, vestir a pele do urso, o crânio do urso, enfrentar o urso, né? Se você sonha que você está sendo perseguido por um urso, provavelmente você está passando por algum rito de passagem ou vai passar por um rito de passagem, ser devorado por um urso. Que mais? Ser arranhado por um urso. O urso ele também representa o rito de passagem, porque o oeste é o lugar da morte simbólica, não é da morte literal, é o lugar da morte simbólica. Né? E o que é um rito, se nada mais é do que a minha psique deixa de sair de um estado, ela entra num outro estado. Então o urso ele também governa esses mistérios dos ritos. Né? Então, antigamente, e não só antigamente, até hoje, grandes ritos de passagem são utilizados, né, acessando a medicina do urso. O urso é um animal que nos ensina a morrer simbolicamente para o mundo exterior, para nascer para o mundo interior, iluminar o mundo interior, acessar a força interior, a realeza interior, né? Encontrar um caminho para acessar a morada dos sonhos, níveis superiores de imaginação, que aqui é uma outra palavra super importante, né? A capacidade de imaginação, ela vem desse lugar interior, né? A imaginação não vem enfim, do exterior. A imaginação vem desse lugar do nosso lado direito do cérebro, vem desse nosso lado feminino, introspectivo, esse lado yin, né? Então, a imaginação não vem do lado urso fora da caverna, vem do urso dentro da caverna. Então, também vai falar desse conhecimento que a gente adquire quando a gente mergulha nesse oculto, penetra na morada dos sonhos, né? E aí isso tudo se torna realidade. E essa é a força do urso. Então, muitas pessoas já me perguntaram assim: nossa, mas o urso é um animal tão forte, né? Agressivo, etc. Mas ele é um animal, justamente a força dele reside nesse mergulho interior, né? Ele vai para dentro. E aí, claro, ele no lado desequilibrado da sua força, ele vai ser justamente o oposto, né? A gente não consegue conter a nossa própria força, ela vaza, né? Ela é barulhenta, ela é agressiva, né? Então o urso ele também é uma representação de agressividade quando em desequilíbrio, né? Eu não consegui ser capaz de entrar para dentro de mim mesmo, de conter, de mergulhar e eu transbordei, eu fui para fora, né? Eu fui agressivo. Enfim, então isso também é um desequilíbrio da medicina do urso. Então, para curar isso, a gente precisa mergulhar dentro de nós mesmos, acessar a nossa força e a nossa terra interior, tá? Reencontre a alegria do silêncio e a riqueza do ventre materno. Deixe de lado os pensamentos, sentimentos confusos, negativos, o barulho da mente, né? E permita que a claridade que emerge do oeste alimente seus sonhos, assim como a Mãe Terra nos alimenta. Né? Então sai lá de fora, vai para dentro, vai receber o abraço da ursa, né? Vai se nutrir da Mãe Terra. Seja capaz de você mesmo atingir seus objetivos por você mesmo. Né? Seja você seu próprio conselheiro. Isso aqui é uma outra coisa muito bonita da medicina do urso. Né? Para de ficar dando só ouvidos para as pessoas lá fora. Para de ficar colocando poder lá fora. O poder está dentro de você. Né? Novamente, não busque lá fora aquilo que está dentro de você e assim você será capaz de acessar o seu sonho sagrado. Frase, né? Síntese do urso. Então, né, de maneira desequilibrada também, né? Você está colocando muito poder lá fora, né? Tá tirando o poder de você, está colocando lá fora. Isso também é a medicina do urso.
Então, viaje com o urso até a tranquilidade de sua caverna, acompanhe-o, hiberne em seu silêncio, passe a sonhar os seus próprios sonhos. Outra chave importante, será que eu estou sonhando o meu sonho ou eu estou sonhando o sonho de uma outra pessoa? Né? Isso aqui também é bem interessante. Né? Claro, existem sonhos que são compartilhados, existem sonhos que são coletivos, mas muitas vezes, né? Então, meu filho, eu sonho que você seja tal coisa, né? Aí você cria toda uma vida, né? No objetivo, num sonho exterior. Então aqui também a medicina do urso ela vai ajudar muito nesse sentido, de resgatar qual é a sua medicina, qual é o seu objetivo, qual é o seu verdadeiro sonho sagrado, o que você espera de você, não que os outros esperam de você, não que a sociedade espera de você e por aí fora, tá? Então esse animal tem muita coisa para nos ensinar. Então trazendo aqui de forma sintética, olhar para dentro, introspecção, dimensão dos sonhos, força interior, capacidade de sonhar, capacidade de imaginar, de mergulhar no silêncio para encontrar as respostas, né? Encontrar dentro de si aquilo que a gente está buscando. Nossa, muitas coisas, tá? Encontrar nossa força interior, ser capaz de ser nutrido pelo esse oeste, né? Por esse feminino profundo, silenciar a mente, meditar, sonhar. Poderíamos ficar aqui horas falando sobre a medicina do urso, que é uma medicina muito importante para todos nós, né? Então, aproveitando aqui, né? Não precisa falar assim, meu animal de poder não é o urso, então eu nunca vou lá conversar com ele, nunca vou lá. Meu, esquece essa história, né? Os animais, nós somos parte da mesma teia da vida, né? Se você sente que você precisa acessar a medicina de algum animal de poder, vai lá falar com ele, vai lá meditar com ele, né? Os animais de poder são os animais que representam a nossa energia, a nossa síntese de quem nós somos, mas nós somos complexos, nós somos seres grandiosos, né? Nós temos muitos aspectos, então não se limite, né? Porque você fez uma jornada xamânica em 1900 e bolinha e lá saiu uma coisa, ou você fez um trabalho com ayahuasca e saiu aquele animal maravilhoso que simbolizava aquilo que você está vivendo naquele tempo, espaço da sua vida, e você nunca mais olhou para outros animais porque você ficou com aquilo como um carimbo, né? Então abre, né? Vai trabalhar com os animais, com as plantas, com os símbolos, com os arquétipos, com os espíritos de forma livre, né? Não fica aprisionando, né? Não fica aprisionando os sonhos, né? Porque na verdade é o oposto, né? A gente estuda e se relaciona com os animais de poder para a gente se empoderar, para a gente se fortalecer, para a gente se libertar das crenças limitantes, né? E não para trazer mais coisas, né? Então, eu não sou, né? Eu sou uma pessoa muito extrovertida, então né, a medicina do urso não conversa comigo. Besteira, né? Todo mundo tem seu momento, a sua necessidade de introspecção, de oeste, né? Ou o contrário, eu sou muito urso, adoro ficar na caverna, né? Não gosto de me expor. Não usa os animais como desculpinha, né? Não usa essas coisas, não usa horóscopo, não usa signo, não usa nada, né? Porque é o contrário, são elementos, aspectos do nosso ser que estão sendo chamados a atenção, né? Mas as forças animais não, a gente não pode usar como horóscopo, né? Eu sou de Áries, então não é assim, né? Então são espíritos que estão presentes na natureza e que a gente se relaciona, que representam forças, né? E nós temos todas as forças dentro de nós, então liberta, tá? Muito bem, vamos para a nossa quarta carta do dia, né? Que é a cobra. Então aqui está a imagem, uma cobra vermelha e branca com vários ovos, né? E vamos ao seu poema. Cobra, venha deslizando com fogo nos olhos, morda-me, desafie-me, permita que eu me realize. Seu veneno transmutado acende a chama eterna, abra-me as portas do céu, cure-me uma vez mais. Então, bem interessante que ela já começa trazendo um aspecto da cobra ígnea, da cobra de fogo, né? Que nada mais é do que a representação da energia primordial, da energia primal, né? A cobra de fogo, cobra com olhos de fogo que ela traz aqui, vem deslizando com fogo nos seus olhos. Ela está falando do quê, gente? Da nossa Kundalini, da nossa energia vital mais primitiva, mais pura,
né? Que é a cobra. A serpente também é uma outra força muito sagrada, um animal absolutamente representado em todas as tradições da Terra, de oeste a leste, no mundo, de sul, né? Então, cobra no caduceu de Hermes Trismegistus, cobra no Egito, cobra nas tradições ancestrais da Terra, nos montes, cobra na tradição védica, né, na representação da Kundalini, cobra no caduceu da medicina, que não é o caduceu de Hermes, né, que é o caduceu de Hipócrifo, esqueci o nome do grego lá, enfim. Alguém digita aí no chat para mim, por favor, que eu esqueci o nome do grego, do caduceu da medicina, mas também que é uma outra cobra, representa o que? A cura, né? Por que que a cobra vai ter todo esse entendimento, né? Toda essa representação ligada à cura? Porque ela tem o veneno e ela tem um antídoto dentro dela mesma, porque ela troca de pele, ou seja, ela passa por muitos sucessivos ritos de morte, vida e renascimento. Então, a outra frase que poderia sintetizar a medicina da cobra é morte, vida e renascimento. Ou ao contrário, vida, morte e renascimento. Então, mas se ela é Kundalini, se ela é energia de sensualidade, de sexualidade, ela é vida. Sim, ela é vida. Na presença, mas quando ela está no veneno, quando ela está trocando de pele, ela é o oposto, ela está representando bastão de Esculápio. Obrigado, Patrícia. Então, a cobra lá no bastão de Esculápio, né, que também está representando essa ascensão, né, é a cabeça em cima, a cauda embaixo, né, então esse processo, né. Janaína, depois eu respondo na hora que eu for abrir para as perguntas, tá? Eu respondo essa pergunta que você trouxe aqui no nosso chat, tá bom? Mas eu não vou esquecer dela, não. Então, a cobra ela tem muitos símbolos, né? É um dos animais mais antigos, né, que a gente tem contato. Ela é também representada nas cavernas. Durante muito tempo foi associado ao profundo feminino, né? Porque ela está com o corpo inteiro na terra, energia da sinuosidade, da sensualidade, né? Conhece os mistérios do interior, conhece os mistérios do profundo, conhece os mistérios da caverna, ela está com o corpo inteiro no chão, então ela sente os ritmos da terra. Então também é um animal do oeste, embora a Jamie não falou aqui, ela destacou o urso como representação do oeste. Algumas tradições ameríndias também representam a serpente como o grande símbolo do oeste e do feminino, né? E porque ela tem essa conexão com a energia primitiva em nós, né? Que é a energia mais pura. Então, se a gente pensar que a gente vem do espermatozoide, é uma serpente, né? Que fecunda um óvulo. Todos nós, homens e mulheres, viemos de um espermatozoide serpente, né? Quando a gente está se desenvolvendo, a gente é um tubo que tem uma entrada e uma boca, né? Então, se a gente vê todo o nosso desenvolvimento, então a cobra é um dos animais mais primitivos porque ela é essa boca que come, é um grande esôfago ambulante. Então ela representa um instinto primordial, por isso que a serpente, né, a Kundalini também é a serpente enrodilhada na base da coluna, né, como diria a tradição védica, né, do yoga, e todo o treinamento e toda a evolução espiritual é para ascender, fazer subir essa serpente, né, que nada mais é do que acender, transmutar, né? Então, pegar aquele fogo mais denso e sutilizar esse fogo lá para cima, né? Então, muitos símbolos, né? Porque ela tem essa forma que carrega já a sua medicina, né? Ela tem essa coisa do veneno que também traz a nossa conexão com as coisas que nos alimentam, mas também nos envenenam, né? O poder da criação, né? A energia psíquica, a alquimia, reprodução, ascensão, imortalidade, Ouroboros, a cobra que devora o próprio rabo, ciclos, né? Então a cobra também representa ciclos, ciclos de transmutação, viver, morrer, renascer, troca de pele, totalidade da consciência cósmica, capacidade de viver todas as experiências de peito aberto, sem oferecer resistência. A cobra flui, né?
Se estou centrado no estado de espírito correto, saberei que aquilo que normalmente é encarado como veneno pode ser digerido, assimilado, transmutado. O veneno sempre pode ser transformado em energias positivas. Olha que medicina poderosíssima, né? Então, a medicina da serpente, ela ajuda a gente a curar coisas muito profundas, né? Feridas muito profundas, coisas que a gente não está nem consciente de que a gente está precisando curar, a cobra tem consciência, pode ter certeza. Né? Por isso que é um animal muito ligado à cura, porque ela tem consciência das nossas dores mais profundas, das nossas feridas mais profundas, porque ela está lá desde o início da criação, ela está lá desde o nosso chakra básico, né? Conhece, então, ela até fala, né, Tote, o Atlante, que depois se retornou como Hermes, né, não sei de onde a James tirou esse acesso maravilhoso, mas de fato, né, é o mesmo arquétipo que vai apresentando em inúmeros tempos históricos, né, então o pai da alquimia criou o símbolo de duas cobras enroladas para representar o processo de cura, né, e duas cobras enroladas também o nosso DNA, não é mesmo? Cada organismo vivo possui uma porção masculina e uma porção feminina. O processo de fusão dessas energias gera uma energia divina, que é a energia da criação e da transmutação. Quando aceitamos a ideia que possuímos essas duas energias em nós, podemos criar um espaço para que elas vivam em harmonia. Então, a cobra nos ensina que somos seres universais, pertencentes ao início dos tempos, seres eternos, né? Que a nossa energia é uma energia profunda, ígnea, ou seja, de fogo sagrado, né? Que atua tanto no plano material através de paixão, desejo, vitalidade, quanto no plano emocional, sonhos, criatividade e coragem, quanto no plano mental, inteligência, poder, carisma, liderança, quanto no fogo espiritual, que se transforma em sabedoria, compreensão, sentimento da integração com o todo, né? E com um grande espírito. Então, como que o animal mais primitivo também representa aquilo que pode ser mais elevado, a ascensão, né? Interessante esse mistério, né? Do chakra mais inferior, entre aspas, representar a sabedoria, a cura, a ascensão. Interessante isso, né? Mas se a gente sabe que acima, o que está em cima está embaixo, né? Assim na terra como no céu, o que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora, a serpente também representa tudo isso, né? Não é à toa que tudo que é símbolo de totalidade, de ascensão, de iluminação, né? A imagem da iluminação nada mais é do que a cobra subindo, acendendo, ligando todos os chakras, expandindo até que chega aqui, puf, expande. A cobra naja tem esse símbolo, né? Que ela vem e aqui quando chega na cabeça ela abre um grande guarda-chuva, ou seja, um capacete de luz. Buda tem essa imagem também, né? A serpente através das histórias, né? Que ele domina essa serpente. Grandes divindades segurando serpentes significam o quê? Que a gente foi capaz, que aquele ser, que aquela entidade, que aquele ser, que aquele avatar, né? Aquela mito, aquela divindade conseguiu pegar os seus instintos mais profundos, a sua energia primordial e transcendê-la e elevá-la. Né? Então Shiva segura uma serpente, Buda tem a história dele lá com a cobra Naja, que fez um guarda-chuva para ele, protegeu ele. Cernunnos, uma divindade celta, também aparece segurando uma serpente nas mãos, ou seja, dizendo ele dominou os instintos, né? Várias deusas também segurando serpentes, Ishtar, Inanna e por aí afora, né? Então, de fato, é um grande arquétipo, uma grande força, né? Então, também no desequilíbrio, essa carta também pode falar de um desequilíbrio da nossa energia sexual, um bloqueio, né, da nossa forma de fluir, né, da nossa capacidade de adaptação às mudanças. A gente não tem medo de acessar as nossas profundidades, né, então medo de acessar esse poder oculto, medo de acessar o próprio instinto, né? Medo de acessar o próprio veneno. Nossa, ela pode simbolizar muitas, 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 muitas coisas. E claro, existe também o recorte cultural que a gente está inserido,
né? Então, a serpente, pelo mesmo motivo que eu estava falando lá do chifre lá atrás, ela foi muito associado a coisas negativas, a coisas nefastas, né? A traições. Então, dependendo do recorte cultural que você dá para ela, que não é esse recorte que a gente está trazendo aqui, a gente está trazendo aqui o recorte sagrado, xamânico, das tradições ameríndias, né? Ela vai ter também essas conotações negativas, porque é uma coisa posterior, né? Foi colocado em cima desse animal que representava a cura, a alquimia, a ascensão espiritual, e você trouxe lá e colocou uma coisa negativa. Então, isso é um recorte cultural moderno, que também influencia o inconsciente coletivo, mas é importante dizer que é um recorte cultural moderno. Tá? Sinta em si o ritmo da cobra e você será capaz de dançar livremente, incorporando as forças transformadoras do universo como parte da sua sensual dança de poder. Olha que lindo, a mensagem final da cobra. Tá? Também outro animal que tem muito mistério, vale a pena muita meditação, né? É muito comum a gente sonhar com cobra em diferentes contextos. Sonho que foi picado pela cobra, sonho que foi devorado pela cobra, sonho que estava andando no lugar, desviou da cobra, sonho que dizer que era cobra, não é trocar a cobra, porque está presente no inconsciente coletivo desde que somos, né? Desde que a gente é gente nesse mundo aqui, nesse planetinha, a cobra nos acompanha, né? Seja representando os nossos venenos, os nossos desafios, mas tudo aquilo que eu preciso encarar para poder transmutar, né? Aquilo que é mais profundo, transcender e iluminar. Né? Então, realmente é um animal fantástico. Vamos para o último animal da noite, que é o gambá americano. Né? Então, o gambá americano é um animal que a gente não tem aqui, né? Afinal, é o gambá americano e nós estamos no Brasil, mas quem está na América do Norte, ou enfim, né, quem já viajou para esses lugares, ou já foi para um zoológico, tem um gambá americano, conhece o gambá americano. Porque nós temos gambá também, né? Mas o gambá americano ele tem essa listra branca grande, né? Mas tudo que vai falar aqui do gambá americano, gente, serve também para o gambá nosso aqui, tá? Então é a mesma medicina, são subespécies, né? São raças diferentes de gambá, mas tá valendo do ponto de vista simbólico, xamânico, espiritual, é a mesma coisa, ok? Então a gente provavelmente já cruzou com gambás, né? Já interagiu com gambá em algum momento da nossa vida. Então, o que eu vou falar aqui do gambá americano serve também para o gambá brasileiro, ok? Porque é o mesmo animal, só que, né, são raças diferentes, subespécies. Maravilha. Então, gambá americano, conte-me a sua história para que eu possa aprender a lição de como atrair e como repelir. O gambá, gente, é um animal super interessante porque ele tem uma energia muito forte, muito autêntica, né? Então ele vai ensinar uma coisa muito interessante que é: goste de quem eu sou do jeito que eu sou. Se não gostou, esse é o meu cheiro, essa é a minha marca, essa é a minha identidade. Gostou, gostou, não gostou, tchau. Né? Gostou, beleza, tem uma energia de atração forte, um magnetismo pessoal forte. Né? Então, animal que vai falar de magnetismo pessoal, né? De força de atração e força de repulsão. A mesma força que pode atrair pode repelir. A mesma coisa que pode fazer com que uma pessoa seja amada por uns é a mesma coisa que faz com que ela seja odiada por outros, não é mesmo? Né? É a mesma coisa, mas dependendo da forma como você lida, então, o Gambá ele vai falar muito sobre essa questão da autenticidade. Eu sou o que eu sou. Goste de mim, gostou, não gostou, isso é que eu sou. Quem gosta de mim, gosta de mim. Quem não gosta, não gosta. E tá tudo certo. Respeite quem eu sou. Respeita meu cheiro. Respeita minha identidade. Né? Então é um animal que vai ensinar a gente a colocar esse limite. A aceitar a gente do jeito que a gente é. A trabalhar o nosso espaço sagrado. Né? Então, ela fala assim, o gambá não mata, né? Mas ele repele de um jeito que ele afasta, ele afugenta, né? Então ele não vai ameaçar a sua vida, mas ele vai ameaçar os seus sentidos, ela fala assim, né? Interessante isso, né? Então, essa coisa do fedor do gambá, que é muito característico, né? Então, essa coisa, ela é uma coisa forte, marcante. Também vai falar da medicina do corpo, né? Usar essa energia física. Ele também é um animal brincalhão. É, então, é uma criatura que ajuda a gente a respeitar ela, não pela agressividade dela, né? Mas porque, sabe aquela pessoa que, senhora, não mexe muito com ela, se não pode complicar, né?
é a medicina do gambá. Então tem dia que a gente fala, hoje eu não tô muito, tô bem, mas não provoca, porque senão vai feder, não é assim que a gente fala essa expressão, né? Gente, é a medicina do gambá, né? Então, colocar limite, honrar agora, isso aqui é o principal dele, é o mais bonito. Honrar suas verdades e respeitar os seus próprios princípios para criar em torno de si mesmo um ambiente de respeito e uma reputação de força e de honradez. Isso é muito, muito, muito importante, né? Honrar a nossa própria verdade, respeitar quem nós somos, aceitar quem nós somos, a nossa autenticidade, a nossa natureza, né? E a gente merece respeito por ser quem a gente é e ponto, independentemente de qualquer coisa, né? Então, quando a gente toma consciência disso, se empodera disso, a gente pode dizer que a gente está vestindo bem a medicina do gambá, né? Que a gente sentir orgulho de quem a gente é, da nossa personalidade, né? Sem isso não significa que eu preciso desmerecer as outras pessoas, né? Porque no lado desequilíbrio dessa energia pode ser tido como arrogância, como não, eu sou quem eu sou. Eu não estou dizendo que pelo fato de eu ser quem eu sou, você não é o que você é, né? A gente tem na sociedade moderna um falso entendimento, né, dessa questão da gente vestir as nossas qualidades, né? De ter a nossa reputação, né? Então, por exemplo, eu gosto de tocar tambor, eu toco bem tambor, eu canto bem, né? Aí se eu apareço e falo assim, olha, eu canto bem tambor, as pessoas já falam assim, ai, olha, ele se acha, né? Fulano se... Então a gente não pode nem falar das nossas qualidades, né, na sociedade moderna, porque você já vai estar inflando o seu ego, você já vai estar se achando. Então a gente não tem nem permissão de ser quem a gente é muito fortemente. Você tem que ficar discreto, né? Não pode falar muito, não pode ser o gambá, né? Então é o oposto do que é o gambá. O gambá ele é quem ele é, ele tem o cheiro dele, então é uma deturpação, na verdade, dessas qualidades, né? Então o gambá vai ajudar a gente a fazer, não, respeita quem você é, respeita, honra quem você é, né? E o fato de você ser quem você é não está dizendo que o outro não é o que ele é, né? Quando eu falo, eu sou muito bom nisso, isso não quer dizer que eu estou falando que você não é bom naquilo também. Você pode ser bom também, mas eu estou dizendo que eu sou bom nisso. Ponto. Essa é a medicina do gambá, né? Então ele sabe viver a sua verdade, ele sabe ter honra, ele sabe reconhecer a sua verdade e ele é respeitado por isso, né? Então muitas vezes a gente não banca as nossas próprias forças, nosso próprio cheiro, a gente não banca a nossa capacidade de magnetismo no mundo, né? Porque a gente tem medo, né, da retaliação, do que os outros vão pensar, né? Então a gente não está em dia com a medicina do gambá quando a gente está pensando muito no que os outros vão pensar da gente, né? Se a gente está num momento da vida, ou numa fase, ou se você acredita muito nisso, né? Muito preocupado com o que os outros estão pensando, vai trabalhar com a medicina do gambá, porque ele realmente ele não está nem aí, né? O famoso apertar o F também é a medicina do gambá, ok? Então a autoestima permeia toda a energia corporal, é um animal de autoestima, fantástico isso, né? Que é percebido pelos níveis extrasensoriais. A autoestima a gente percebe no nível físico, né? Se eu estou com a baixa autoestima, eu me curvo, eu vou me encolhendo, eu vou me curvando, a autoestima leva a gente a expandir. Mas isso energeticamente também acontece, né? Entre uma pessoa com alta autoestima na sala e uma com baixa autoestima, a gente percebe só de olhar, só de sentir a presença. Por quê? Energeticamente, ainda que a gente não veja, tem uma energia sendo trabalhada ali, tem um cheiro, né? Tem um cheiro no ar, que é o cheiro do gambá. Agora, se também está em equilíbrio, pode ser o egocentrismo, né? É só a minha presença, é só a minha energia, é só o meu cheiro que impera, também tem esse lado, né? As pessoas pertencentes ao totem do gambá possuem a capacidade de atrair os outros, né? São muito carismáticos, né? Então é esse poder de atração mesmo, magnetismo pessoal, né? Também vai falar da capacidade de sedução, também vai falar no desequilíbrio, né? Do desperdício dessa energia, né? Do mau uso da linguagem corporal. Ela vai chamar muita atenção nisso, né? Desse uso do magnetismo da energia pessoal através do corpo, né? Mas a gente pode atrair muita alegria e felicidade, como também atrair, né, coisas ruins para a nossa vida se a gente não souber usar a nossa energia, né? E aí também, então, vai chamar atenção para o nosso magnetismo pessoal, para a nossa autenticidade, para a gente viver a nossa verdade com honra, respeitar quem nós somos, saber colocar limites. Nossa, muitas coisas muito interessantes
que a gente pode aprender com esse animal sagrado, né? Aprender a usar nossa própria força, né? Sem medo do que os outros vão pensar e por aí afora, tá? Isso mesmo, linha tênue entre o narcisismo e a boa autoestima, exatamente. Mas quando em equilíbrio, a medicina do gambá ele vai ajudar a gente a ter a boa autoestima, né? A boa autoestima, não estamos falando do excesso dela, né? Esse animal ele simboliza o equilíbrio, né? Quando a gente está em equilíbrio com essa força, né? Então, gente, fizemos hoje aqui 5 animais sagrados, né? O alce, a corça, o urso, a cobra e o gambá americano, que também pode ser o gambá, né? E agora eu vou parar a nossa gravação e vou abrir para quem está comigo ao vivo, para a gente poder debater. Quem tiver dúvidas, perguntas, comentários, quiser também trazer experiências, né, que tem com algum desses animais. Se você está assistindo pelo YouTube e tem interesse em participar ao vivo com a gente, é só entrar no nosso grupo do Telegram, t.me/sonho sagrado, vai estar descrito aqui também no descritivo, né, desse vídeo. Então, nossa próxima leitura para os nossos próximos animais vai ser justamente no dia 9 de outubro, né? Então vai ser a nossa próxima leitura, tá? Então fica ligado aí com a gente, né? Nosso grupo está com mais de 500 pessoas, né? Então a gente está sempre acolhendo aí pessoas interessadas em conhecer a medicina dos animais, das cartas xamânicas, né? Dos livros da Jaime Sans. É sempre uma alegria poder falar sobre esse assunto, né? E poder fazer isso junto é muito mais gostoso. Então, quem está assistindo o vídeo online pelo YouTube, gratidão e até nosso próximo vídeo. Quem está comigo, a gente vai abrir para nosso bate-papo. E arroba, tá com assim e até breve.